nós que fazemos parte do Ministério de Música Casa de Israel, da paróquia Nossa Senhora do Desterro, de Itambé. E estamos aqui, eu, Ana Lúcia, Eduardo, Gabriel. Temos também alguns intercessores aqui para esse momento. Nós nos sentimos felizes nesse instante de participar com vocês, nesse congresso diocesano. Que alegria, meus irmãos, podermos da nossa casa, no nosso lar, receber tão grande bênção. Essa graça extraordinária de Deus que está sendo esse congresso, e talvez algumas pessoas que estão iniciando, começando nesta manhã, nós convidamos você a experimentar essa alegria do amor de Deus. Então, com alegria, juntos, vamos glorificar o Senhor, bendizendo o nome dEle, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria agora que você aí em casa levantasse para juntos louvarmos ao Senhor nessa manhã maravilhosa. Vamos lá? Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Como é bom a gente se encontrar aqui nesse lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Quem é filho de Deus, pula. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Quem é filho de Deus, grita. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços Ao Pai ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza. Lança fora toda a tristeza dessa manhã e se alegra, porque Deus é contigo demais. Sorrir é bom demais. E você vai olhar para o seu irmão agora nesse momento, olhe para a carinha dele. Nesse momento, olhe nos olhos dele. O Senhor diz aqui nessa música aqui: sorrir é bom Demais. Sorrir é bom demais. Quando olhar para ele, com certeza ele vai rir. Olhe para ele novamente, bem sério, dá aquele sorriso bem aberto e diga: Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Em meio diante das tristezas da vida, na presença do Senhor, nós somos felizes. Amém? Amém. E com essa palavra que nesta manhã nós vamos ouvir e clamamos ao Senhor que essa palavra possa adentrar o nosso coração, alcançar você aonde você estiver participando conosco neste congresso.
que poderosamente o Espírito Santo de Deus possa revigorar, possa fortalecer cada um de nós. E nos dá, Senhor, a capacidade de minuciosamente e refletindo e deixando com que essa palavra vá adentrando o nosso ser e fazendo de nós uma nova criatura. Alcança, Jesus. Alcança nesta manhã, com a graça do Teu Espírito Santo, nós te pedimos. Todos esses filhos e filhas, todos os grupos de oração da Diocese de Nazaré, do Brasil, de Pernambuco, do mundo, aonde chegar os meios de comunicação, que o Teu Espírito Santo restaure, renove os ministeriados, os ministérios, todas as pessoas que participam dos grupos de oração, que dessa forma hoje, como nós estamos, através dos meios de comunicação, mas que está adentrando nossos lares. Quantas pessoas estão participando desse congresso? Que maravilha, Senhor. Alcança o coração do Teu povo. Nós clamamos a Ti. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços. do Pai. Peça, suplica, nós te suplicamos. Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor seja, através do nosso irmão Leandro, usa, Pai, a boca do nosso irmão, unja com o Teu poder, com a graça do Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa alcançar tantas pessoas que estão talvez enfraquecidas na fé. Que essa palavra restaure as vidas, restaure o caminhar de tantos filhos seus. Renove a história de amor contigo de tantos filhos. Nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora. E nós vamos impor nossas mãos sobre nosso irmão Leandro, que vai ministrar a palavra. Pedimos a Tua intercessão, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, servos, servas, participantes dos mais diversos grupos de oração da Diocese de Nazaré, no estado de Pernambuco, eu quero desde já expressar a minha alegria em estar com vocês, meus amados irmãos, nesse congresso, mesmo que seja de maneira virtual. Eu louvo muito e agradeço muito ao Senhor
pela oportunidade que Ele está me dando de partilhar com vocês um pouco desse congresso. Agradeço ao meu irmão Francisco, coordenador diocesano dessa diocese, pelo convite que me fez. Agradeço também a minha querida irmã Lili, coordenadora do Estado de Pernambuco, por ter confirmado esse convite. E estamos aqui então para partilhar este tema do nosso congresso. E esse tema que vamos partilhar agora, ele está na palavra da carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. Se você puder pegar a sua Bíblia, Romanos 13, 12. E assim nos diz a palavra. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Queridos irmãos, queridas irmãs, que palavra! Como a palavra de Deus ela é fecunda, como a palavra de Deus é eficaz e como quando ela cai no nosso coração, parece que ela nos desperta, parece que ela nos sacode. E que versículo é este que o Senhor nos concedeu para este momento de pregação? A noite já vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Nessa palavra, o apóstolo Paulo, falando aos romanos e também falando a todos nós, ele está fazendo um convite a todos nós. Primeiro ele faz um alerta. A noite já está avançada. O dia está chegando. E aí, após fazer esse alerta a todos nós de que o tempo é curto, de que o tempo é breve, de que o tempo está passando rápido, ele nos faz dois convites. Ele faz dois pedidos a todos nós. Fez ao povo de Roma, a quem ele escreve essa carta, e faz também a mim e faz também a você, nesses dias de congresso e para sempre na nossa vida. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vistamo-nos das armas que iluminam. Meus amados irmãos, essa palavra, Paulo está falando sobre a conduta do cristão. Paulo está falando sobre a conduta de todos nós que se reveste, como posso dizer, que toma corpo com uma certa urgência de quem vive as últimas horas. Eu não sei se eu estou vivendo as minhas últimas horas, eu acredito que você também não saiba. Mas cheios de esperança, porque essa palavra gera no nosso coração uma grande esperança. Paulo, falando aos romanos e falando a todos nós, ele nos conclama, ele nos reveste dessa urgência. A noite já está avançada e o dia está chegando. Aqui, meus amados irmãos, ele não se refere necessariamente ao tempo cronológico, a esse tempo cronológico que nós vivemos. Nós vivemos nesse tempo. Que tempo que nós vivemos? Nós vivemos no presente, já vivemos o passado, e se for da vontade de Deus, viveremos o futuro. Deus não vive nesse tempo. Deus vive na eternidade. Deus não se aloca no tempo como nós nos alocamos em presente, passado e futuro. Mas o apóstolo Paulo faz um alerta a todos nós, nesse versículo, que é urgente, esse tempo é o tempo da nossa salvação. Não necessariamente um tempo contado em dias, em horas, em anos, mas a urgência da nossa salvação. Paulo, para ele, o que ele quer ensinar para nós é que a salvação é uma necessidade, que a salvação é uma urgência. Diz isso para você mesmo. Eu preciso de salvação e com urgência. Por quê? Porque eu preciso abandonar as obras das trevas. Mas, Leandro, nós já fomos salvos pela cruz? Sim. Cabe agora nós buscarmos a nossa salvação abandonando as obras das trevas.
aproximando-nos cada vez mais de Cristo que salva, porque nós estamos optando, nós estamos nos decidindo pela vida reta, pela vida de santidade. E para isso, amados irmãos, amadas irmãs da Diocese de Nazaré, é necessário, é urgente que nós nos desvistamos, que nós nos despojemos de tudo aquilo que for arma, de tudo aquilo que for veste, de tudo aquilo que for obra das trevas dentro de nós. Quando o apóstolo fala a noite vai adiantada e o dia vem chegando, é como se ele dissesse para nós assim: apressai-vos, tenham pressa, tenham urgência. E ele cria, para poder a gente entender bem essa urgência, ele cria uma espécie de metáfora. Metáfora é quando a gente quer fazer uma comparação e essa comparação ela está apenas subentendida através de algo que se afirma. Paulo está falando que a noite, nessa passagem, significa a corrupção, o pecado, o erro, o afastamento de Deus, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, e que as armas da luz significa a clareza do dia, significa a luz, a salvação, significa Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa luz. Ele mesmo ensinou isso para nós, não é verdade? Nós aprendemos dele quando ele nos ensinou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Por isso, o próprio versículo seguinte, um dos versículos seguintes, o versículo 14, vai dizer assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos o versículo 12, a noite vai adiantada e o dia vem chegando, despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Passando pelo versículo 13, o versículo 14 vai dizer: ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. O chamado que Paulo nos faz, meus amados irmãos, é a nos revestirmos de Cristo Senhor. Tem uma outra tradução da Bíblia, a Bíblia do Peregrino, que traz esse mesmo versículo com outras palavras de uma maneira um pouco interessante, um pouco que aguça assim uma reflexão talvez mais ampla de nossa parte. Na Bíblia do Peregrino, que é essa outra tradução que eu estou dizendo para vocês, ela diz assim, essa tradução: despojemo-nos das ações tenebrosas e revistamo-nos da armadura luminosa. Olha que coisa linda! A Bíblia do Peregrino traz essa tradução de que nós devemos nos dispor, que nós devemos tirar de nós as ações tenebrosas e nos vestir, colocar sobre nós a armadura luminosa. E o que são essas ações tenebrosas? São as obras da carne. E São Paulo vai elencar essas obras da carne, devassidão, impureza, que nós já conhecemos bem. E por outro lado, Paulo nos convida a vestirmos, a nos revestirmos da armadura luminosa que são os frutos do Espírito. Essa mesma passagem faz uma alusão àquela passagem das obras da carne e os frutos do Espírito. Quando Paulo nos diz despojemo-nos das ações tenebrosas, ele está nos alertando: larguem as obras da carne, larguem todas essas atitudes que levam ao mal, que levam ao pecado, e se revistam dos frutos do Espírito. E a gente sabe que todas as vezes que uma passagem bíblica está falando de veste, de armadura, ela está falando de nós nos revestirmos do próprio Cristo. Que tal, meu amado irmão? Eu queria fazer esse convite para você. De nós abandonando tudo aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. E você sabe o que você faz que não agrada ao Senhor. Eu sei o que eu faço que não agrada ao Senhor. Nós começarmos a ir deixando de lado essas coisas, a ir abandonando essas obras e ir nos revestindo das obras da luz, das obras dos frutos do Espírito Santo. E quando a gente fala que vai se revestir das obras da luz, como nos diz na Bíblia do Peregrino, vestir essa armadura luminosa é o mesmo que dizer revestir-se do próprio Cristo.
Viver de acordo com aquilo que Cristo quer que nós vivamos. Falar daquele jeito que Jesus quer que nós falemos. Olhar do mesmo modo como o Senhor Jesus nos chama a olhar, sempre com misericórdia, sempre com perdão, sempre com passando aquele filtro, né, de filtrar, de ficar com aquilo que é bom. E para isso, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas motivações para vivermos essa pureza que essa palavra nos chama a viver. Quando o apóstolo Paulo nos diz, vistamo-nos, revistamo-nos das armas da luz, revistamo-nos da armadura da luz, ele está nos chamando a viver a pureza, a abandonar o pecado e a viver a pureza. E talvez você esteja se perguntando assim, meu Deus, mas não tem como eu abandonar o pecado. Isso para mim é muito difícil. Abandonar o pecado é uma obra que requer muito esforço. E para isso, meus amados irmãos, nós contamos com a ajuda daquele que fabrica santos. Nós contamos com a ajuda daquele que molda os santos. Nós contamos com a força, com a graça daquele que é o maior escultor de santos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é santo porque é Espírito de Deus. Então eu queria trazer aqui algumas motivações, motivar a vocês e também, falando para vocês, motivar a mim mesmo, a nós vivermos essa pureza. Uma primeira coisa que nós precisamos buscar é o autodomínio. Dominarmos-nos a nós mesmos. Conservar o controle de nós mesmos, o domínio de nós mesmos. E como que a gente controla a nós mesmos? Fazendo um grande esforço, treinando, fazendo a nossa parte. Seja controlar o nosso instinto, seja controlar a nossa ânsia, às vezes, por falar demais, a nossa ânsia, às vezes, por comer demais, por ficar irado demais, a nossa ânsia por uma sexualidade errada. Enfim, todas essas ânsias, nós buscarmos no Espírito a graça, o dom do autodomínio. Seria o mesmo que nós lutarmos para frear, para dominar a nós mesmos. Meus queridos irmãos, eu dou para vocês um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, eu era bem mais forte, bem mais gordinho do que o que eu sou agora, do que vocês estão vendo. Eu pesava aproximadamente 110 quilos. E eu precisava emagrecer, porque aquele peso todo não estava me fazendo bem. E aí eu fui ao médico, e o médico disse para mim assim, olha, você precisa perder peso para que você melhore tudo aquilo que não está te fazendo bem. E nós sabemos que para perder peso existem 1000 coisas que se podem ser feitas, né? Podemos fazer uma cirurgia, podemos tomar algum tipo de medicamento, mas eu optei pelo autodomínio. Após a conversa com o médico, após a orientação do nutricionista, eu optei pelo autodomínio. Eu pensei assim, ora, se eu não consigo dominar a minha ânsia por comer, como que eu vou dominar a minha ânsia por pecar? Como que eu vou dominar a minha ânsia para falar mal dos outros? Como que eu vou dominar outras ânsias? E aí então eu tomei uma decisão. Mas foi uma decisão muito firme, foi uma decisão muito séria. Eu vou emagrecer. E claro, com orientação médica e com orientação nutricional, sem tomar remédios, sem recorrer a nenhuma cirurgia. Claro que algumas pessoas recorrem porque precisam, mas eu optei pelo autodomínio. E comecei a fazer aquela dieta, e a gente que já fez dieta sabe que dieta é uma violência que a gente faz, às vezes, contra nós mesmos, não é verdade? A gente meio que se violenta, porque a gente queria tanto comer alguma coisa e não come, abre mão. A gente queria tanto comer aquele doce, tomar aquele refrigerante, e a gente muitas vezes não toma, não come, para se resguardar e tentar, de alguma forma, perder o peso que é necessário para a saúde. Foi o que aconteceu comigo. Eu iniciei esse processo, principalmente
pedindo o Espírito Santo que me desse a graça do autodomínio. Eu me alimentava muito mal, me alimentava fora do horário, e o Espírito Santo foi forjando no meu coração, o Espírito Santo foi forjando a minha vida, e eu consegui emagrecer 35 quilos num período de 8 meses. Talvez você esteja assim espantado, nossa, mas tudo isso em 8 meses? Sim, tudo isso em 8 meses, usando de muita disciplina, violentando a minha vontade para fazer uma vontade maior, que era buscar a minha saúde. Meus amados irmãos, ter autodomínio é a gente ter esse controle sobre o que comemos, o que falamos, os lugares onde vamos, como julgamos. Essa é uma graça que pode gerar dentro de nós a graça da pureza. E como eu disse para vocês, eu ia trazer aqui algumas motivações. Espero que esse meu testemunho motive você, né, a também buscarem no Espírito, buscar em Deus essa graça do autodomínio. Uma outra motivação que eu queria trazer para vocês é que tantas e tantas vezes nós dizemos assim, nós somos de Cristo. Quantas vezes eu já disse isso e você já disse isso, né? Nós somos de Cristo. Mas muito mais do que dizer que nós somos de Cristo, nós temos que dizer, nós somos o próprio corpo de Cristo. Olha que bonito. E olha como que isso muda a nossa mentalidade. Nós somos o próprio corpo de Cristo, é assim que a palavra nos chama. Nós somos membros desse corpo. Então, simplesmente, nós não somos só de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Nós somos membros desse grande corpo onde Cristo é a cabeça. E por isso, irmãos, entendendo-nos como o próprio corpo de Cristo, como próprios membros desse grande corpo que é o Cristo Senhor, nossa cabeça, nós precisamos resguardar cada vez mais esse corpo. Nós precisamos proteger cada vez mais o nosso corpo, buscando dentro de nós a graça da pureza. A palavra de Deus na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 3,16, diz assim pra gente: não sabíeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Veja, meus amados irmãos, não sabíeis que sois o templo de Deus? O nosso corpo é esse templo. E por isso, como templo que abriga esse Senhor, esse Deus, que abriga o Espírito Santo, que é morada do Espírito Santo, nós temos que procurar cada vez mais a limpeza desse templo, a faxina desse templo, através do autodomínio, buscando a pureza no Espírito. O Espírito Santo pode nos dar essa graça do autodomínio e gerar dentro de nós essa grande beleza que é a pureza do nosso corpo, a pureza da nossa alma. Cometer impurezas, né, cometer pecados, sobretudo aqueles pecados que são relacionados ao nosso corpo, entristece o Espírito Santo. A própria carta aos Efésios já ensina isso para nós, em Efésios 4:30, que não podemos contristar o Espírito, não podemos entristecer o Espírito. E todas as vezes que nós ficamos desleixados, todas as vezes que a gente não se importa muito, eu vou fazer isso porque todo mundo faz, eu vou entrar nessa porque todo mundo entra, ou então quando nós entramos naquele relativismo que tanto nos ensinou o nosso amado Papa Bento XVI, o Papa Emérito, do relativismo. Porque o que o mundo quer fazer com que acreditemos hoje? Que o certo é errado. Aquilo que nós aprendemos na palavra, aquilo que nós aprendemos nos ensinamentos da igreja, que é o certo, o mundo hoje quer dizer para a gente que é errado, que isso está ultrapassado. E pelo contrário, o mundo quer dizer para nós que aquilo que é errado, aquilo que era errado era só no passado, agora já é certo, todo mundo já faz. Não caiamos nessa tentação, meus irmãos, desse relativismo que tanto nos alertou o nosso amado Papa Bento XVI. O nosso corpo é um traje estrangeiro. Por que é um traje estrangeiro? Nós nos vestimos desse traje enquanto vivemos nesse mundo e depois ele será abandonado aqui. Quando nós morremos, o nosso corpo é enterrado. Claro, nós somos a totalidade, corpo, alma, espírito, mas esse corpo que nós
que o Senhor nos deu, que é obra de Deus, né? O ser humano é uma obra de Deus, é apenas um traje estrangeiro, que será abandonado por aqui. Por isso, o São Paulo nos faz esse chamado, essa conclamação, citando, por exemplo, Coríntios, 1 Coríntios 6:20, glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Todos os cuidados necessários para que o nosso corpo glorifique ao Senhor. O corpo humano, ele foi feito para glorificar a Deus. E ele expressa essa glória, o nosso corpo expressa essa glória a Deus quando nós buscamos viver a pureza. Que tipos de pureza, por exemplo? A pureza de abandonar os pecados. A pureza de buscar não cometer aquilo que é impuro, largarmos, despirmos-nos, despojarmos-nos das obras das trevas e nos vestir das armas da luz. Pureza da boca, abster-se de palavras obscenas, abster-se de vulgaridades, de futilidades. Quantas pessoas a gente conhece, né, que na igreja são, às vezes, tão santinhos, tão bonzinhos, só falam aquelas palavras bonitinhas, mas que muitas vezes no seu local de trabalho contam piadas obscenas. Quando estão conversando, às vezes, num momento mais informal, falam palavrão, fazem xingamentos. A pureza dos nossos lábios, a pureza da nossa boca é muito importante nesse cultivo de vestir-se das armas da luz. Vamos ter cuidado com o que nós falamos, vamos ter cuidado com as palavras que nós colocamos para fora, porque como já nos ensina a palavra, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Buscar também, meus amados irmãos, a pureza dos olhos. Jesus disse que o olho é a luz do corpo. Por isso, ele exalta a pureza como uma arma da luz. Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós assistimos, se não ajuda, se não contribui para que sejamos mais puros, se pelo contrário, contribui para que nós vistamos-nos cada vez mais das obras das trevas, vamos evitar de olhar, vamos evitar de ver. Quantas vezes nós vemos coisas que nós poderíamos evitar, não é, amados irmãos? E por isso nós precisamos buscar também essa pureza do olhar. Também, amados, a pureza do coração. A pureza do coração é uma luta diária, não é verdade? Para a gente não ficar guardando mágoas, não ficar guardando ressentimentos, não ficar guardando dores. É uma luta diária. Essa luta em favor da pureza do nosso coração, ela é uma luta tão antiga quanto a própria igreja. Desde todo sempre. Desde quando Deus se manifestou pela primeira vez, ele vem chamando o homem à pureza de coração. Em Levítico ele chamou: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu, vosso Pai, sou santo. Levítico já nos alertava para isso. Por isso, essa luta pela pureza do coração, daquilo que nós guardamos, não faça do seu coração uma jaula, uma prisão, onde você vai só encarcerando as pessoas com quem você está magoado, com que você vai encarcerando lembranças, fatos. Faça as pazes com o seu passado, passe por uma boa confissão, procure um sacerdote, confesse-se, passe por um bom momento de confissão e reconcilie-se com o seu passado. Não deixa mais o seu passado ficar aprisionando você, colocando você para baixo. O inimigo de Deus quer exatamente isso, com que nós olhemos para o nosso pecado de erros, de falhas, e ficamos nos sentindo que nós não temos jeito, que se fizemos tantas coisas erradas no passado, não temos uma nova oportunidade de viver das armas da luz, vestirmos-nos das armas da luz. Essa é uma enganação, meus irmãos. O nosso Deus é pura misericórdia. O nosso Deus é pura bondade. Se talvez em nossa vida passada nós não tenhamos vivido tanto a pureza assim, somos chamados hoje a abrir o nosso coração para essa pureza, sobretudo a pureza do coração, dos nossos sentimentos, daquilo que nós guardamos. Por isso que a figura do consagrado, quando vocês ouvirem a palavra consagrado, a figura do consagrado é sempre a figura daquela pessoa que é separada. Ela foi tirada entre tantas e foi separada, foi escolhida, foi consagrada, chamada a ser santo. Todos são chamados a ser santos. Mas eu quero dizer para você que nos acompanha nesse congresso de um modo muito especial, você, meu irmão, minha irmã, da Diocese de Nazaré, no estado de Pernambuco, você está sendo chamado pelo Senhor através dessa palavra
a que você seja um consagrado a Ele, a que você seja um separado, a que você opte por abandonar as obras das trevas e vestir-se das armas da luz. Eu queria ler para vocês aquilo que nos diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. A carta aos Filipenses nos diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes filhos de Deus, íntegros no meio do povo, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar o quê? A palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão. E aqui me desculpe, mas eu acrescentaria, em não ter lutado pela minha pureza em vão. Ainda que tenha que derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Vós outros também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Veja como que o apóstolo aos Filipenses também nos faz esse convite a que nós abandonemos tudo aquilo que é ruim, abandonemos tudo aquilo que é obra das trevas, tudo aquilo que chegou à nossa vida num formato de escuridão e nos aproximemos da luz. A metáfora é muito interessante, irmãos. Quando a gente sai de um lugar escuro, deixa eu pegar aqui uma vela que está aqui próximo. Quando eu tenho a luz, eu estou aqui num lugar de muita escuridão. Quando eu vou me aproximando da luz, essa luz ilumina a minha vida. E eu consigo enxergar muito melhor que obras ruins tem em mim para eu começar a abandoná-las. As pessoas que estão longe da luz, elas têm muita dificuldade de conseguir enxergar nelas mesmas que obras das trevas têm comandado a sua vida. Mas quando a gente vai se aproximando da luz, quando a gente vai se vestindo da luz, essa luz nos ilumina. Nós temos a oportunidade de ver o que não está bom em nós, de perceber que obras da escuridão está em nós, para que nós optemos por abandoná-la. Meus queridos irmãos, o Senhor está nos chamando a que nós vivamos das obras da luz. O Papa Francisco, antes de falar o que o Papa Francisco faz uma reflexão conosco sobre o mundanismo, eu queria dizer para você que Deus quer formar um povo fortalecido. Deus quer formar um povo carismático, um povo de grupo de oração, servos, servas, você que ainda não participa de grupo de oração, mas está nos acompanhando nesse congresso, o Senhor quer formar um povo fortalecido, porque a grande mudança que Deus quer de nós, ela parte do nosso interior. E falando sobre isso, numa homilia esse ano, no dia 16 de maio de 2020, numa homilia na casa de Santa Marta, o Papa Francisco, mais uma vez, ele tem sido muito recorrente nessa explicação do que é mundanismo. Ele nos explicou, mais uma vez, o que seria esse mundanismo, o que seriam essas obras das trevas. Ele disse assim: qual é o espírito do mundo? O que é esse mundanismo capaz de odiar, de destruir Jesus e seus discípulos? Aliás, de corrompê-los e de corromper a igreja. O Papa nos questiona, nos pergunta. O mundanismo é uma proposta de vida, é uma cultura do efêmero, do passageiro, uma cultura do aparecer, da maquiagem, uma cultura do hoje sim, amanhã não, amanhã sim, hoje não. Papa falando. Há valores superficiais, uma cultura que não sabe o que é fidelidade, porque muda segundo as circunstâncias, negocia tudo. Essa é a cultura mundana, a cultura dos mundanismos. E Jesus reza para que o Pai nos defenda dessa cultura do mundanismo. É uma cultura do descartável, segundo a conveniência. É uma cultura sem fidelidade. E é um modo de viver também de muitos que se dizem cristãos. São cristãos, mas são mundanos.
Papa Francisco, no dia 16 de maio de 2020. Você pode recorrer a essa homilia completa na internet. Isso é buscar as armas da luz. É lutar contra esse mundanismo. Não basta, irmãos, nós pregarmos, nós falarmos da pureza apenas falando de proibições, apenas falando de medos, apenas falando de fugas. Não, vamos falar de pureza de modo positivo. Vamos buscar a pureza, abandonando o que não é pureza. Vamos buscar as armas da luz, abandonando o que são obras das trevas. Revestir-nos desse amor por Jesus. Por causa desse Espírito Santo em nós, devemos desejar a pureza, que ela seja mais forte que as nossas quedas, que ela seja mais forte que os nossos vícios, porque o Senhor está conosco. Porque nos é possível abandonar as obras das trevas e buscar nos vestir das armas da luz, porque o Senhor está conosco. No profeta Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer lugar para onde fores. Veja, meus queridos irmãos, Josué está dizendo que o Senhor está conosco para onde formos, para qualquer lugar que estivermos, inclusive na nossa luta contra as armas das trevas. Acredite, queridos, é possível sim se despojar das armas das trevas. É possível sim se vestir das armas da luz. Peçamos ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Dai-nos essa graça de nos revestir das obras da luz, dos frutos do Espírito, dessa armadura luminosa que só Tu, Espírito Santo, pode conceder a cada um de nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguiremos combater esse mundanismo em nós, mas com a Tua graça, com a Tua força, porque o Senhor está conosco em qualquer lugar para onde formos. Vem, Espírito Santo, eu creio na Sua presença. Vem, Espírito Santo, eu creio na Sua força. E eu te peço, Espírito Santo, abençoa todos os meus irmãos que nos acompanham nesse congresso dessa Diocese de Nazaré. Abençoe o meu irmão Francisco, que coordena essa diocese. Abençoe a minha irmã Linda Mack, que coordena esse estado. E todos esses irmãos, Renovação Carismática Católica, dessa Diocese de Nazaré, no estado de Pernambuco. Derrama sobre eles a sua força, a sua graça, o seu Espírito Santo, para a tua glória, para a tua honra, Jesus, para que tu sejas glorificado e exaltado. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Bom congresso para vocês.